coisa mais importante para perguntar ao seu terapeuta ocupacional durante a terapia. O que é mais relevante para falarmos durante a sessão é como a criança tem se desenvolvido. Então, se a criança tem comido, o como ela tem comido, o que ela tem comido, se ela come sozinha, qual talher ela usa, se a criança vai ao banheiro sozinha, se ela não vai, se ela usa fralda. Então, o nosso foco sempre será o que a criança consegue, o que ela não consegue fazer sozinha, pensando nos marcos do desenvolvimento, naquilo que é esperado. E é importante sempre falarmos a respeito do que ela conseguiu, dos ganhos que ela já teve, das limitações que ainda aparecem. Então, focar nas habilidades que vem acontecendo ao longo da última semana, no processo do desenvolvimento. É claro que contar lá na anamnese todo o processo de desenvolvimento da criança é fundamental. Mas durante o tratamento é importante focar nos últimos dias, em como a criança apresentou aquele desenvolvimento. Então, se o objetivo ali da terapia nesse momento é o foco, por exemplo, no desfraude, então como a criança tem se sentido estando dentro do banheiro, se ela consegue ou não entrar no banheiro, se ela senta ou não no vaso sanitário, como é o comportamento dela, quais são as sensações que ela apresenta. Então, tudo que envolve aquele processo dentro do objetivo que foi traçado junto com o terapeuta ocupacional é o mais relevante para ser discutido naquele momento. Além disso, é fundamental que mudanças na rotina da criança, mudanças de comportamento, mudanças de medicações também são questões fundamentais e que muitas vezes os pais acabam esquecendo de falar para o terapeuta ocupacional. Às vezes uma mudança de comportamento acaba sendo mais relatada com a psicóloga e eles acabam esquecendo de trazer para o terapeuta ocupacional, mas isso é fundamental quando nós pensamos no desenvolvimento infantil, porque essas alterações comportamentais, elas podem interferir sim na aprendizagem, no desempenho da criança durante a sessão, em como ela está generalizando o aprendizado da sessão na sua vida cotidiana. Então, tudo isso é muito importante. Como está o sono da criança, como está a relação dela dentro da escola. Todas essas questões, pensando aí nos últimos dias, desde a última sessão, é muito importante que os pais relatem aos terapeutas. Muitas vezes, como estratégias, é sugerido um diário da criança, uma caderneta ali onde os pais escrevem como foi a rotina da criança naquele dia, se ela tomou alguma vacina, se ela foi medicada, se ela passou por uma gripe, precisou ficar internada, como foi esse processo. Muitas vezes isso facilita que os pais registrem ali tudo o que aconteceu e quando vai até a sessão, não esqueçam daquilo que é fundamental para o desenrolar ali do tratamento. E por que essas questões são tão importantes? Porque isso vai influenciar na concentração, na atenção, no vínculo que a criança tem com aquele espaço. Se ela passou por algum trauma, alguma questão específica relacionada a questões sensoriais, isso pode interferir diretamente em como ela vai aceitar os estímulos oferecidos na sessão. Se ela se sentiu pressionada em algum momento para realizar alguma atividade como o uso do sanitário ou a alimentação, isso pode interferir diretamente na aceitação dela em relação ao ganho e funcionalidade dessas habilidades específicas. Então, tudo interfere no desempenho, no desenvolvimento e ganhos que a criança vai aprender naquela sessão. Então, isso é muito importante. São questões que, ao nosso olhar, muitas vezes parecem não ter relevância, mas que impactam e interferem diretamente no desenvolvimento da criança ali dentro dos objetivos que estão sendo trabalhados. Então, mesmo que o objetivo seja específico, às vezes outras questões que envolveram ali
a semana, o dia daquela criança, elas vão impactar diretamente. Então é muito importante e é uma estratégia muito legal que facilita e ajuda muito as famílias ter esse diário de anotação. Uma coisa breve ali, só anotando os pontos chaves para que na próxima sessão não esqueçam de compartilhar. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, tudo o que acontece é relevante. Tá? É muito comum, às vezes, a gente olhar para uma determinada situação de uma forma muito específica, mas muitas vezes outras coisas que estão por trás, elas interferem tanto quanto aquilo especificamente que a gente está olhando. Pois devemos lembrar que estamos falando de pessoas e as pessoas, elas se desenvolvem em um conjunto de fatores, de contextos, de habilidades e nada acontece de forma isolada. Então, essa é a minha orientação aqui para vocês. Registrem, anotem, não pensem que tudo é irrelevante, muito pelo contrário. Tudo é relevante quando a gente fala do desenvolvimento infantil. Isso é muito importante. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode auxiliar e facilitar a vida das mamães que estão aí nesse processo de tratamento e desenvolvimento do seu filho, não esqueça de compartilhar o vídeo. Se inscreva também no canal para que você receba notificações dos próximos vídeos. Deixa aqui no comentário se tem alguma questão que você já levou para o seu terapeuta que achou que pudesse ser irrelevante e na verdade fez toda a diferença. E até o próximo vídeo.